Muito bem. Vamos lá, deixa eu abrir o meu slide. Hoje nós vamos falar sobre esses três assuntos aqui, essas três palavras: arrependimento, confissão e perdão. Nosso último estudo foi uma pequena série, né? Gastamos aí 2 estudos para falar sobre a origem do mal, como ela aconteceu e como o mal entrou aqui no nosso planeta e como foi a solução que Deus fez aí com o pecado. Mas acontece que nós estamos aqui sendo afetados pelo pecado, dia a dia. Muitas coisas acontecem, às vezes fazemos o que não queremos, né? O apóstolo Paulo tem um texto desse que ele diz que muitas vezes o que ele não quer é o que ele faz. Então nós cometemos erros. E olha, há pessoas que são presas no passado por causa de erros cometidos e não conseguem progredir, não conseguem ter felicidade nos dias atuais, porque têm a mente presa nos erros que cometeram no passado. Tem um sentimento de culpa pesando dos ombros. E esse estudo é para você entender que Deus tem um remédio para isso. Deus tem a solução, e é esses passos que nós vamos estudar hoje sobre o arrependimento, confissão e perdão. Muitas pessoas estão com depressão, estão ansiosas, porque não conseguem lidar com esse sentimento de culpa, de falhar de vez em quando, de errar. E nós vamos perceber que Deus tem a solução, tá bom? Uma vez eu ouvi um psiquiatra dizendo sobre um hospital onde as pessoas estavam internadas com problemas psiquiátricos. E o profissional disse assim, o médico, se aquelas pessoas conseguissem ter a certeza, ter o reconhecimento do perdão, eles iriam sarar. A maior parte resolveria os seus problemas emocionais. Então, você vai ver que Deus se preocupa com isso e Ele quer que nós tenhamos mente tranquila, espírito leve, que vivamos uma vida plena e feliz. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o arrependimento. Eu gostaria de perguntar: alguém sabe o que é arrependimento? Alguém tem ideia? Já baixei aqui o. Alguém tem ideia do que é arrependimento? Então eu vou te falar. Arrependimento, nós vamos ler já alguns textos bíblicos. A Bíblia fala que é importante o arrependimento, mas o arrependimento é a tristeza por um ato cometido, por um erro cometido, ou podemos dizer por um pecado cometido, tá bom? É a pessoa que olha para trás e ela fez algum ato e ela então vê que aquele ato não foi correto e ela sente tristeza por aquele ato. O arrependimento é o Espírito Santo quem nos dá. É ele quem toca no coração e faz você olhar para trás e entender que aquilo que foi feito não era correto. Tá bom? Então vamos ver o que a Bíblia diz para nós sobre esse assunto e você vai entender melhor. Vamos lá. O que é o arrependimento? Então abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Atos está lá no Novo Testamento, logo após o Evangelho de João. Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Eu atualizei o meu óculos, agora eu estou enxergando muito bem. Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Quem vai ser o primeiro a ler nesta noite, hein? Quem será o voluntário corajoso? A Selma? Muito bem, Selma, gostei. Então, Selma, ó, capítulo 2, versos 37 e 38. Pode abrir o seu microfone, fazer o favor, e fazer a leitura. Isso, deu certo. Certo. Pode ler. Ouvindo eles estas coisas, cumpriu, com- compungiu-se-lhes o coração e perguntaram:
a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem, olha só que interessante. O apóstolo Paulo fez um sermão aqui no capítulo 2, falando exatamente dos pecados daquela geração. E um pecado grave que eles haviam cometido foi o pecado de ter matado Jesus. Se você ler depois do capítulo 2, você vai ver que o apóstolo Paulo fala abertamente: vocês mataram o mestre, o Messias. E aí as pessoas, o texto diz que compungiu-se-lhes o coração, ou seja, aquilo tocou no coração deles. E eles disseram: e agora? O que faremos? E então os apóstolos responderam: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Naquele dia foram batizadas, aqui o texto diz, 3.000 pessoas, tá? Mas o importante hoje é a resposta dos apóstolos. Eles identificaram que tinham cometido um erro, que tinham feito algo errado, ficou com o coração ali apertado, e o apóstolo diz, então, arrependei-vos, tá bom? Então, o arrependimento é importante. Dá uma olhadinha no verso 41 agora. A Selma que leu para nós, né? Pode ler o 41 também, Selma. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que coisa linda. Já imaginou? Que sermão, né? Fez um sermão bonito ali e quase 3.000 pessoas foram batizadas num único dia. Isso é o poder do Espírito Santo. Lembra que eu falei que é o Espírito Santo quem toca no nosso coração, nos dando ali o desejo, né, do arrependimento, a clareza de mente para identificar que o ato cometido foi um ato errado. Agora, olha só o capítulo 3, versículo 19. Pode ler para nós de novo, Selma, fazendo favor. Capítulo 3, Arrependei- versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha só, muito bem. Um novo discurso aqui de Pedro e ele fala novamente: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Hoje nós vamos aprender que o arrependimento é um passo importante para que os nossos pecados sejam cancelados. Você não precisa carregar a culpa dos seus pecados, tá bom? O sentimento de culpa. Eu não sei o que vem te afligindo em todos esses anos, qual é o peso da sua consciência, qual o erro cometido no passado, tá bom? Mas Deus tem a solução. Então vamos lá. Olha só, vamos passar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a confissão. Então já vimos que arrependimento é a identificação de um erro que foi cometido, descobrir que aquilo foi um erro, sentir a tristeza por aquilo, né? E aí vem agora o segundo passo, que é a confissão. 1 João, vamos, 1 João está lá pertinho do livro do Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se você for ir para o livro do Apocalipse, basta voltar um pouquinho para o lado esquerdo, que vai chegar em 1 João, capítulo 1, verso 9, tá? Observe bem, porque essa é uma carta pequena de João, e ele escreveu três cartas. Nós vamos ler 1 João, não a segunda nem terceira. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu gostaria de outro voluntário. Ô, Lúcia, já vi seu dedinho, muito bem. Lúcia, abre o seu microfone para nós, fazendo favor. Capítulo 1, versículo 9. Pode ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que versículo lindo, lindo. Mais um verso que você precisa riscar, grifar aí, deixar grifadinho na sua Bíblia, para de vez em quando você ler.
Diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aquele que confessa, o que é confessar? Confessar é dizer para Deus, Senhor, eu errei. Então, a confissão, ela deve ser específica, tá? Eu posso dizer assim, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, até que eu posso. Mas o ideal é confessar especificamente o pecado. Bom, hoje eu cometi um ato que eu não queria ter cometido, né? Magoei alguém, tá bom? O ideal é conversar com essa pessoa e fazer as pazes e também falar com Deus. Senhor, me perdoa, eu errei, não é? Em última análise, todos os nossos erros são contra Deus, tá bom? Se você ofende uma outra pessoa, você tem que conversar com essa pessoa e também com Deus. Se você fez qualquer coisa em um dia, tem que narrar: Senhor, me perdoa porque eu fiz este ato. E a Bíblia nos garante, tá? Aqui não há dúvida que Deus perdoa. Diz assim: se confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar. E não só ele é fiel e justo para perdoar, como diz o texto que ele também purifica. Olha que coisa linda. É como se o pecado nos sujasse. A gente fica com a consciência pesada, né? E aí, o verso diz que Deus ele nos purifica, ele te lava, tá bom? Você fica novinho em folhas. É isso que nós temos que entender, que o perdão de Deus ele é amplo assim para nos purificar. E agora, aí nesse mesmo capítulo, perdão, no mesmo livro, no capítulo 2, no verso 1, leia para nós, Lúcia, fazendo um favor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Muito bem, Lúcia. Olha que verso lindo. Filhinhos, o apóstolo João nos chama de filhinhos, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é o ideal? O ideal é que a gente fuja do pecado, né? Tente não pecar. Só que nós somos falhos e pode acontecer erros. Erros acontecem. E ele diz assim: se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é o nosso advogado? É Jesus. Jesus. Moisés? É Pedro? Não, É não, João? não, Não, é é Jesus. Jesus. E o texto diz que ele é justo, tá bom? Ele perdoa, Jesus Cristo. Então, peça sempre perdão em nome de Jesus e acredite no perdão. Então vamos lá, já vimos aí o arrependimento, a confissão. Vamos dar uma olhadinha. Olha essa pergunta que interessante. Quando Deus perdoa, ele esquece? Deixa eu ver vocês. Quando Deus perdoa, você acha que ele esquece? Deixa eu ver a Ana. Tudo bem, Ana? Você acha que Deus esquece, Ana? Não, a Ana falou que Deus não esquece. Deixa eu ver o Everton. Você acha que Deus esquece, Everton? Também não. Certo. Deixa eu ver só mais uma. Camila, quando você se arrepende, pede perdão, Deus esquece? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que não. Vamos Será ver o que que a não? Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia. Muitas vezes, prestem muita atenção. Eu vou abrir o slide para vocês já irem encontrando. Ó, Hebreus está lá no Novo Testamento. Você está em João? Vai para o ladinho esquerdo e vai chegar em Hebreus, tá? Enquanto você vai procurando, vai me ouvindo aí. Nós comparamos o perdão de Deus com o nosso, tá? Por isso que muitas vezes nós temos esse pensamento, olha, eu perdoo, mas não esqueço, né? Então, observe bem o que diz a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala. Hebreus capítulo 8. Camilo, eu já vou pedir para você mesmo, tá? Se puder. Capítulo Sim, 8, 12, né? verso 12. Deixa eu só ver se todos encontraram. Vamos esperar um pouquinho. Nós estávamos em 1 João, só folhear um pouquinho para a esquerda, que você já vai chegar em Hebreus capítulo 8,
verso 12. Quem já encontrou, já passou o olho aí. Você já conseguiu passar o olho, Camila? Sim, Deus esquece ou não? Esquece. ele, ninguém esquece, é misericordioso, né? Quer ver? Leia para nós, capítulo 8, verso 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha só, olha o que a minha diz, minha versão. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Gente, Deus não é como nós. Nós temos uma manchinha de pecado no nosso coração, que nós ficamos guardando mágoa, rancor, né, da pessoa, então temos dificuldades em perdoar. Deus não é assim. Ele é rico em perdoar. Ele está à disposição para perdoar. O que ele mais quer é nos perdoar. Que a gente se arrependa, confesse, para que ele possa nos perdoar. E ele disse, e aqui, quando a gente pede perdão, ele perdoa, e o texto diz que ele não se lembra jamais. Lindo, não é? Lindo. Então, agora vamos para Miqueias. Miqueias é um pouco mais difícil de achar. Se você abrir no meio da Bíblia, vai chegar em Salmos, tá? E aí você vai passando para a direita. Pode passar bastante folhas, vai passar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, vai passar bastante aí até chegar em Miqueias. Daniel, Oséias, Jonas e então Miqueias, no capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versos 8. Pode procurar com tranquilidade. Se alguém não estiver achando, só me chamar que eu ajudo. Me fala em que livro que você está, que eu vou falando. É para a direita, é para a esquerda. Eu estou em Mateus. Ótimo, para o ladinho esquerdo. Tá. Gostei, viu, Camila? Eu gosto de ajudar, porque é bem Eu legal. Vai para o tô... lado esquerdo, onde você está? Vai me falando. Agora achei Malaquias. Não é Malaquias, é Miqueias. Passa um pouquinho mais. Miqueias. Miqueias, um Ah, pouquinho mais, poucas folhas vai chegar. passa Zacarias. Passa. É pouquinho, tá aí por perto. Me fala qual Achei. livro você está. Achou? Miqueias. Achei. Ótimo. Obrigada. Miqueias, capítulo 7. Não, pode ler para nós, Camila. Aproveita que você está aí no jeito. Beleza. Capítulo 7, versos 18 e 19. Pode ler. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Muito bem, Camila, muito obrigado. Mais um texto incrível. Não sei se você notou o que aconteceu aí. No verso 18, ele diz assim: Quem é semelhante a Deus que perdoa e esquece a iniquidade? Iniquidade é o pecado, tá? Mas no verso 19, ele fala algo mais. Sabe quando você pede perdão para Deus, diz que ele joga as nossas iniquidades, os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe, isso aqui é uma expressão para dizer que depois que Deus perdoou, ninguém mais pode trazer de volta o seu pecado. Você está livre. Você sabia que o ser humano conhece mais da superfície da lua do que das profundezas do mar? Sabia disso? É um mistério lá nas profundezas do mar, onde tem a escuridão absoluta. O ser humano não sabe ainda tudo que é muito pouco explorado as profundezas do mar. E a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados lá nas profundezas do mar e ele se esquece. E ninguém mais pode trazer de volta. Amém? Bonito, né? Amém. Isaías, volta um pouquinho para o lado esquerdo agora. Seu lado esquerdo. Pouca coisa e já vai chegar no livro de Isaías, capítulo 44.
versículo 22. Vou continuar utilizando você, viu, Camila? Encontra aí com calma, capítulo 44 de Isaías, versículo 22. Encontrei aqui. Ó, vamos esperar um pouquinho, os demais acharem também. Isaías capítulo 44, versículo 22. Pode ler, Camila. Desfaço as suas transgressões como névoa, e os seus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Olha que legal. Você sabe o que quer dizer essa expressão, eu te remi? Remissão quer dizer que Deus nos comprou. Eu te remi. Deus nos comprou com o seu sangue, né? Jesus nos comprou. Então, volte para mim, ele está falando, você é meu. Olha que apelo bonito. 43 agora, capítulo 43, só virar uma página, no versículo 25. Isaías 43, verso 25. Pode ler, Camila. Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Olha só. Quantas vezes a Bíblia apresenta Deus falando, dos teus pecados eu não me lembro. Eu apago e não me lembro. Não é? Olha que coisa linda, né? Algo para a gente aprender também. Tentar apagar as coisas ruins da mente. Se Deus perdoou, se Ele apagou, por que que você vai ficar lembrando de um erro do passado? Sabe que muitas pessoas estão presas ao passado. Há pessoas que na juventude tiveram uma decepção, cometeram um erro, perderam uma oportunidade e ficam ligadas a isso no passado. Não. Nós temos que aprender a ir para frente. Deus quer que a nossa mente esteja livre. E ele diz: olha, eu perdoo você e eu esqueço, e quero que você esqueça também. Isaías 55 agora. Capítulo 55, verso 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Pode ler, Camilo. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Camila, sabe como que a minha Bíblia diz? Ela diz assim, ó: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Sabe Nossa, que o ser humano vive querendo ser rico de posses, de bens, né? Deus tem tudo, ele é dono do universo. Só que ele não fala assim, eu sou rico de ouro. Não, não precisa. Ele fala, eu sou rico em perdoar. Quer dizer, tem perdão para todo mundo. Em Deus tem perdão para todo mundo, fartura ali de perdão. Basta procurar, basta pedir, tá bom? Qual é a vontade de Deus, então? Que o perverso, diz o texto, deixe o seu caminho, ou seja, estou vivendo uma vida errada, em pecado. Deus quer que a gente deixe aquilo. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos seguir. O perdão produz felicidade. Olha, vai abrindo a sua Bíblia aí que eu quero comentar isso daqui um pouquinho. Está faltando felicidade na sua vida? Então aceite o perdão. Como eu disse no comecinho, o perdão lava a nossa mente, purifica os nossos pensamentos e tira dos nossos ombros o fardo do peso de consciência, né? Desses traumas que a vida vai trazendo para nós. Eu acho que o Antônio Amaral levantou a mãozinha. Amaral, Boa eu noite, deixei o slide. Desculpa, eu deixei o slide aberto. Bom, perdão. tranquilo. Pode A gente falar. está falando que Deus joga o nosso pecado no mar. O lugar mais profundo que tem no mar é a Fossa das Marianas, 11.034 metros, onde nenhum homem conseguiu chegar até hoje. Então acreditamos que nossos pecados são jogados ali. Olha, que legal, muito bom, Antônio. Para quem está vendo a foto do Antônio Amaral, tem um peixe ali na mão, ele entende de mar. Capítulo 32.
verso 1. Quem pode ler para nós? Capítulo 32, versículo 1. Eu, eu vou Eu. ler. Pode. Oi, Manjô, Jogo? não tinha te visto ainda. Não, é porque eu entrei um pouco atrasada. Ah, tá Estava certo. no comecinho, tá? Correto, tá ótimo. Importante que a senhora tá aí. Capítulo 32, verso 1. Pode ler para nós. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Sabe o que Bem-aventurado, quer dizer? feliz, né? E Feliz. a Adiantei. palavra bem-aventurado quer dizer exatamente feliz. Aquele que é perdoado é feliz. Olha, nada melhor do que o sentimento de perdão. Estou livre, né? Estou livre, liberto daquele peso, liberto daquela culpa. Isso traz felicidade. E é isso que Deus quer para nós, tá bom? Que eu e você sejamos felizes e possamos transmitir esse conhecimento para outros, para que outros sejam libertos também. Bem, existe alguma outra condição para sermos perdoados? Nós vimos os três passos: arrependimento, confissão e o perdão. Agora, será que existe alguma outra condição para sermos perdoados? Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 6. Mateus lá no Novo Testamento, Mateus 6, versículo 12. Talvez você nunca se atentou para estes versinhos aqui. Eu vou pedir para a irmã Jô ler novamente. Mateus capítulo 6, versículo 12. Você conhece esse verso, tá? Mas olha só a importância dele. Manjou só um minutinho para todos encontrarem. Esse versículo está na oração que Jesus nos ensinou. Uma vez os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar e Jesus fez essa oração modelo aqui, né? E dentro da oração, no meio da oração, está essa frase. Irmã Jô, capítulo 6, verso 12. Pode ler para nós. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Muito bem. Vou voltar para a pergunta. Existe alguma outra condição para sermos perdoados? Olha o que Jesus disse. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, como eu disse, se eu ofendi alguém, eu preciso pedir perdão. E se a pessoa me ofendeu eu preciso liberar o meu perdão para ela. Se eu não estender o perdão para as pessoas, eu corro o risco de não ser perdoado por Deus. Olha o que diz os versículos 14 e 15. Pode ler, Manjô, capítulo 6, os versos 14 e 15. Ok. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Muito bem. Esses versos aqui são muito sérios, hein? Se eu não perdoar aqueles que me ofendem, aquele que me ofendeu, Deus também não vai me perdoar. Deus está sendo muito duro com esses versos aqui. O que você acha? Sabe que uma das coisas mais libertadoras que existe é perdoar. Perdoar. Tem alguém que te ofendeu no passado, te magoou? Perdoa, sabe? Perdoa, libera o seu perdão. Isso vai fazer bem para você mesmo. Por isso que Deus quer o nosso bem. Olha, perdoe, que você também será perdoado, tá bom? Cada um tem uma história. Eu já dei esse estudo e ouvi histórias sérias de pessoas que tinham mágoas dos pais, pessoa que tinha mágoa do ex-marido, e cada um tem a sua luta. O que Deus está falando aqui, confie em mim, libere o perdão no seu coração. Não, o perdão não vai mudar o passado,
mas vai mudar o seu estado de espírito no presente, vai mudar o seu futuro. Você vai estar liberto daquilo que estava te amarrando, te magoando, fazendo você ficar doente. Perdoe, tá bom? Perdoe. Ô, Se é ô, difícil, irmã Eliseu, sim. eu quero rapidamente contar o que aconteceu uma vez comigo. Eu estava em um determinado lugar e uma moça abriu minha bolsa, pegou um dinheiro e eu senti falta daquele dinheiro. E aí eu, né, fiquei, meu Deus, quem pegou esse dinheiro? E fiquei muito preocupada. Para resumir, é uma história longa, mas eu não vou entrar em detalhes. É certo que foi descoberto que foi esta pessoa que pegou o dinheiro, porque antes ela não tinha dinheiro nenhum e havia pedido para a tia dela. A tia falou: não, hoje eu não tenho, não posso te ajudar. E aí ela achou por bem de pegar a minha bolsa, pegar o dinheiro, e depois ela chamou minhas filhas para irem na rua. E foram. E lá ela comprou bala, comprou pipoca, comprou um monte de coisa. No fim, comprou até coisas para ela, coisas pessoais. E as meninas falaram: ué, você disse que não tinha dinheiro, você pediu dinheiro para a tia e agora você tem dinheiro? Ela falou: é, a tia acabou me dando. Tudo bem. As meninas não sabiam, não tinham, eu não havia passado, né, não tinha passado para elas essa história do sumiço do dinheiro. Aí as meninas chegaram em casa depois e falou: mãe, fulana estava com dinheiro, olha que ela deu para a gente, comprou coisas. Aí, ó, eu fui logo lá, eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu me senti assim, encurralada, não é? Aí eu conversei com um irmão nosso da igreja, inclusive ele era promotor, hoje ele já está aposentado. E eu conversei com ele, chama Moisés. Aí eu expliquei a situação para ele, ele falou: irmã Josédina, não tenha dúvida que foi ela quem pegou. Agora, como a senhora não viu, fica difícil, né? Passou, passou. Depois ela tentou até me agredir, porque quando eu contei para a avó dela e para a tia desse caso que aconteceu, não falando que foi ela que pegou. Aí a tia apertou ela e ela veio para me agredir com raiva. E eu orei tanto a Deus, pedi muito a Deus. Resultado, perdoei essa pessoa, o dinheiro foi embora, não apareceu nunca mais. Perdoei. Hoje ela é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha Louvo só a que coisa Deus por isso. fantástica. Cada Irmã Ju, vez que eu leio esse texto, né, aqui, se perdoar as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Eu me sinto aliviada. Fui prejudicada, mas perdoei e hoje a pessoa é assim comigo. Glória a Deus por isso. olha só, Para você essa ver. história é muito boa, é assim mesmo. O que acontece, né? Às vezes nós ficamos com raiva da pessoa que nos magoou, e é justa, é legítima a raiva, a pessoa errou, mas olha, nós temos que ter um pouquinho do olhar de Deus. Aquela Exato. pessoa, se ela fez algo de ruim, ela está num momento que ela está afastada de Deus. Ela está longe de Deus. Na verdade, o maior prejudicado é ela mesma, porque ela pode perder a salvação. E Deus quer que ela se arrependa. Então eu tenho que buscar cuidar do meu coração, ter a mente de Deus, perdoar. Então, um conselho que eu vou te dar, se você tem alguém que você tem mágoas, comece a orar por essa pessoa, tá bom? Primeiro ore para Deus, Senhor, tira do meu coração a mágoa, né? E depois comece a orar por ela, para que ela se converta, para que ela entenda o evangelho. Você vai ver, Deus vai limpando, Deus vai limpando. Porque é assim que Deus nos trata também. Ele quer que a gente
se converta, Ele quer o nosso melhor, né? Então vamos lá. Agora, existe algum pecado que Deus não perdoa? Vamos para Mateus, estamos no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Será que existe algum pecado que Deus não perdoa? Capítulo 12 de Mateus, versículo 31. Opa, acabei fechando aqui sem querer. Mateus capítulo 12, versículo 31. Você acha que existe algum pecado, Eric, que Deus não perdoa? Faz sim ou não? Tem? Ah, certo. Deixa eu ver quem mais. Ivani, você acha que existe algum pecado que Deus não perdoa? Não, e perdoa todos os pecados, do menor até o maior. Opa, olha esse, eu gostei da sua resposta, porque que não vai dar tempo para a gente falar dessa questão de pecado menor, pecado maior, né? Infelizmente hoje não vai dar. Mas só mais uma. Danila, Deus perdoa todos os pecados ou tem algum que Deus não perdoa? Vamos para o verso bíblico? Vamos lá, ó. Capítulo 12, verso 31. Eu vou ler para vocês, tá? Mateus 12, 31 diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Aqui é o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Gente, o que que é? Esse é um pecado grave, porque ele não tem perdão para ele. O que será então o pecado contra o Espírito Santo? Já vou te falar. O Espírito Santo é ele quem toca no nosso coração. Lembra que eu disse que é o Espírito Santo quem provoca em nós o arrependimento? Se a pessoa rejeita o Espírito Santo, ela não tem esse primeiro passo, que é o do arrependimento. Por isso, aquele que não se arrepende não é perdoado. Entendeu? O que que é o pecado contra o Espírito Santo, então? É aquela pessoa que endurece o coração e não quer saber de Deus. E não quer saber. Ele até olha para trás e fala: Eu errei mesmo, mas tô nem aí, não tem problema, né? Então ele não se arrepende. Por isso, esse é o pecado imperdoável. O único pecado imperdoável é aquele que a pessoa não se arrepende. Tá bom? Não deixe o Espírito Santo provocar ali o arrependimento sincero no coração. Deixa eu voltar para os slides aqui, que eu acabei fechando tudo. Bem, eu quero ler com você agora o Evangelho de João e nós vamos terminar. Vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 8. Estamos em João. Olha, já estamos no fim, hein? O nosso estudo passa muito rápido, não é mesmo? Evangelho de João, no capítulo 8. Você vai ver agora uma história linda. Linda, linda, linda. Eu vou convidar quem poderia ler. Naifer, pode fazer a leitura para nós? Qual que é o versículo, Zé? Naifer, é João capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler do 1 até o verso 11. Naifer, se você puder abrir o microfone. Isso. Então, Naifer, eu vou fazer o seguinte pedido. Leia dos versos 1 até o 3. Até o 4, Je- perdão. Até o então 4, tá? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, para todos ir até com ele. E assentando, eu os ensinava. Os escribas, os fariseus, trouxeram sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ótimo. Pode ler o verso 5 e 6 também. E na lei nos mostra Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que disses,
Isto diziam a eles, tocando para terem de que causar. Mas Jesus inclinou-se, escrevia na terra como o dedo. Muito obrigado, Naifer. Olha só, o que aconteceu? Jesus estava no templo ensinando e de repente veio uma turba, um grupo de pessoas arrastando uma mulher. Que grupo era esse? Eram os escribas e fariseus. E esta mulher tinha sido pega em flagrante adultério. Você sabe o que é flagrante? Flagrante é no ato do adultério, tá? Pega no ato do adultério. Imagine a vergonha. E ela então eles trouxeram essa mulher e fizeram com que ela ficasse em pé no meio de todos. E o verso 4 diz que eles disseram assim: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei de Moisés, e na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Você já conhece essa história? Imagine esta mulher foi pega em adultério e de fato ela estava cometendo adultério, ou seja, ela era culpada. Se nós fizermos um estudo bem profundo aqui, vamos perceber que houve até um- uma trama para que ela fosse envolvida. Ela era uma isca para que Jesus fosse pego, tá bom? Mas ela era culpada também. Estava cometendo um ato de adultério. E a lei naquela época dizia que a pessoa que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Não só a mulher, o homem também. E na verdade, aqui, esses fariseus, eles fazem tudo tão errado que era para ter trazido não só a mulher, mas como o homem também. Ninguém comete um adultério sozinho, mas eles trazem só a mulher. Tudo isso já dá a entender que o homem estava na trama, tá bom? Mostrando que essa mulher foi uma isca para Jesus. Mas ela era culpada. Imagine o peso de consciência. Ela no meio daquele grupo de homens, pensando agora é o meu fim, serei morta. E a morte era por apedrejamento. Que morte horrível, né? Pedradas, né? Cada um pegava a pedra e a lei dizia que os primeiros a atirar as pedras eram as testemunhas, aqueles que viram. Teriam que ser os primeiros. E agora, o que Jesus vai responder? Colocaram Jesus aqui numa enrascada e eu vou te explicar. Eles acharam que colocaram Jesus numa enrascada, né? Porque eles pensaram, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Só que na lei de Roma, e nós estamos vivendo no período romano, os romanos não permitem que ninguém seja condenado à morte. Então, se Jesus falar que condena essa mulher à morte, nós vamos acusá-lo para Roma que ele está condenando a pessoa à morte. E se ele disser que essa mulher não deve ser condenada à morte, nós vamos acusá-lo de não cumprir a lei de Moisés. Então, na cabeça deles era ali estava Jesus não teria saída. Mas a Bíblia disse, o Naifer leu aí no versículo 6, que Jesus se inclinou no chão e passou a escrever ali na terra com o seu dedo. O que será que Jesus escrevia, hein? Olha para os versos 7 agora, Naifer, lê para nós o versículo 7 e 8. Como insistente na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele a quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E, tomando, a inclinar, e continuou a escrever no chão. Ótimo. Pode ler o verso 9. Mas, ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram retirados por um por um, começar pelos mais velhos e os últimos, ficando somente Jesus e a mulher no meio onde estava. Ótimo. Jesus, então, ele se levantou, ele agachou e estava escrevendo. Eles questionaram Jesus novamente. Jesus, então, se levanta e diz: Olha, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Que frase maravilhosa. Nessa frase,
passa os séculos, ó, dita 2000 anos atrás e chega até nós, né? Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí aqueles homens olharam para o chão, Jesus se abaixou de novo e lá estava o pecado de cada um deles escrito. O que cada um fez. E aqueles homens tinham feito coisas até piores do que aquela mulher estava sendo acusada. E a Bíblia diz que cada um daqueles foi se retirando, se retirando. E ficou só Jesus e a mulher, um de frente para o outro. Mas agora eu quero que você enxergue com a ótica dessa mulher. Quando Jesus fala assim, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que passou na mente dela? Agora eu vou tomar a primeira pedrada. E vai começar o apedrejamento. Porque ela pensou, esses homens vão achar que são, esses homens, eles são os líderes aqui, né? Eles são os maiorais, eles não vão confessar que têm pecados. Só que mal sabia ela que tudo estava escrito ali no chão. E a Bíblia diz que aqueles homens foram acusados, tiveram a consciência acusada e saíram. Quer ver o que aconteceu agora? Ficou só Jesus e a mulher. Naifer, lê para nós os versos 10 e 11, por favor. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde está aqueles que te acusares? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Gente, isso aqui é lindo, lindo. Jesus então olha para aquela mulher, preste muita atenção. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Até hoje as mulheres lutam pelos seus direitos, né? Nessa época aqui a mulher não tinha direito de quase nada. E Jesus valoriza aquela mulher. Jesus sempre valorizou as mulheres. Você sabia que a primeira pessoa para quem Jesus apareceu quando ele ressuscitou foi para uma mulher? Jesus sempre valorizou as mulheres. E agora fica só Jesus e ela. E Jesus diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Né? Ninguém te condenou? E agora, só agora, aparece a voz dessa mulher. Ninguém tinha dado oportunidade para ela se defender, se explicar, pedir desculpas, nada. E agora Jesus se dirige a ela e ela responde essas duas palavras, chorando, né? Ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E então Jesus diz: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para te condenar, para me condenar, muito pelo contrário, ele veio para nos perdoar. E quando nós entendemos isso, isso é libertador, tá bom? E depois ele conclui a frase: vai e não peques mais. Muito bem, terminamos mais um estudo. E o meu desejo nesse estudo para você é que você tenha um sentimento no coração, assim, de um coração lavado, perdoado, sabe? Cada um aqui tem uma história, eu tenho a minha história, o Ricardo tá ali, eu tenho a história dele, o Eric tá ali, tem a história dele. Cada um, sabe qual foi o erro que você cometeu? Às vezes um erro com o filho, um erro com o pai, um erro com o marido, um erro no trabalho, com um amigo, não sei. O fato é que você precisa receber o perdão de Deus. Se você sente a tristeza por um ato do passado, isso não é ruim, isso é bom, porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Só que não pode ficar nisso, na tristeza. Eu tenho que dar o segundo passo, que é confessar e receber o perdão de Deus. Então, o objetivo desse estudo, meu amigo, é para que você sinta-se e saiba que você está perdoado, tá bom? Se tem algo mais que você quer confessar, confesse para Deus assim que acabar o estudo. Ajoelhe e fale: Senhor, me perdoa. Acabei de ler na tua palavra que o Senhor não se lembra nunca mais, que o Senhor perdoa totalmente, que o Senhor me purifica. Então eu quero isso. Me perdoa e me purifica. Tá bom? Gostou do estudo de hoje? Maravilhoso. Você aceita o perdão de Deus na sua vida? Se sim, levanta sua Com mãozinha assim. certeza. Amém. Amém. Então feche os seus olhos, que eu quero orar. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus,
Nosso Pai amado, como a tua palavra é bonita, Senhor. Nós te louvamos porque ouvimos que o Senhor está disposto a nos perdoar, o Senhor é rico em perdoar. O Senhor sabe, bom Pai, que na trajetória da vida nós cometemos falhas, erros. Por favor, estenda para cada um de nós o teu perdão. Abençoe, Senhor, cada pessoa que ouviu esse estudo, aqueles que irão assistir a gravação, que sintam-se tocados pelo Espírito Santo e que entreguem a vida totalmente nas mãos do Senhor. Dá-nos uma Amém. boa noite de descanso, bom Pai. É o que pedimos por Jesus. Amém.